assunto é com Murilo Rocha. De volta e melhor, Murilo, bem-vindo, bom dia. Obrigado, Lucas, bom dia a você, bom dia Luciana, bom dia ouvinte da Band News. Primeiramente comentar desses acidentes que realmente têm se tornado muito frequentes em Belo Horizonte, envolvendo coletivos, mas eu tenho reparado um número grande de colisões em geral. Acho que eu até comentei isso aí em algum momento no início do ano, como o número de colisões em geral na cidade tem aumentado. Lógico, essas que envolvem coletivo acabam gerando maior apreensão pelo número de pessoas envolvidas, né? Geralmente são acidentes até mais graves. E essa época do ano, né, gente? Chuva, com essa topografia de Belo Horizonte, assim, os carros têm que estar muito bem aí com a revisão em dia, regulados, e também os motoristas com a atenção redobrada, né? Porque assim, é quase que matemática, né? Essas ladeiras aqui, às vezes ônibus em más condições, motoristas também despreparados, com certeza vão ocorrer acidentes, né? Não sei se foi esse o caso, estou falando de forma genérica, o que a gente vê por aí, né? Que tem de acidente envolvendo motociclista diariamente, enfim, carro de passeios, e nesse período de chuva isso aumenta demais. E como eu disse, Belo Horizonte é uma cidade complicada, né? Do ponto de vista topográfico, é muita ladeira, muita descida aí. Os freios têm que estar em dia, né? Os freios dos veículos e o veículo como um todo, né? Mas o pessoal tem que ter muita atenção. Agora, falando o assunto principal aí do dia, do comentário de hoje, é a questão do senador mineiro, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É visível, perceptível, né? Como ele mudou a postura dele, vamos dizer, no último ano, né? Desde a vitória do presidente Lula, desde que o presidente Lula tomou posse e o Rodrigo Pacheco aí foi reconduzido aí para a presidência do Senado, como que ele mudou a postura dele. Ele tinha uma postura muito, durante o governo Bolsonaro, até porque era um clima, não vou dizer antidemocrático, mas beirava aí a antidemocracia, né? Era um clima pesado, tenso, ele vivia acuado e se omitia com muita frequência, né? Ele era omisso aí em vários momentos, foi muito omisso, conivente em vários momentos também. E agora, num ambiente talvez aí do novo governo, um ambiente menos conturbado em relação a essa questão da democracia, porque os conflitos entre executivo, judiciário e legislativo e a própria população ainda continuam ocorrendo. Mas a gente percebe um presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, muito mais solto, muito mais desenvolto e muito mais participativo da vida política aí do país, né? Ontem no Senado esse projeto sendo aprovado, ele já tinha se manifestado desde o começo a respeito desse projeto que proíbe a saidinha de banco, a saidinha de detentos em feriados. Ele já havia se manifestado. E agora esse projeto foi votado e também ontem ele aí fazendo críticas, né, no tom dele para o tom do Rodrigo Pacheco, a gente pode considerar até críticas duras, porque ele tem sempre um tom muito moderado, ao presidente Lula em relação às falas aí sobre o conflito Israel e Palestina. Tudo isso tem a ver, como eu disse, com esse clima. Ele se sente mais confortável também para poder participar mais, aí ser mais participativo, ter um discurso mais ativo, mas também tem a ver, como a gente sabe, com as pretensões do senador Rodrigo Pacheco, que é um provável candidato ao governo mineiro em 2026. Ele precisa dessa vitrine, né, que ele está tendo, precisa estar na mídia, precisa estar falando, e ele vem fazendo isso, né? Vamos lembrar que antes desses dois fatos que eu citei, ele é o protagonista aí da questão dessa renegociação da dívida de Minas Gerais com a União. Ele fez uma proposta aí diferente do que havia proposto o Executivo Mineiro, o governo Zema havia feito uma proposta, ele entrou nessa discussão, fez uma outra proposta, é o principal interlocutor hoje do governo mineiro com a União. Teve um evento recente com o Lula aqui que reconheceu esse papel dele, ele inclusive falou durante o evento, o governo mineiro também creditou a ele essa interlocução. Então chama atenção esse momento de maior desenvoltura, vamos dizer, tá mais soltinho aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? Como eu disse, por questões óbvias de um clima melhor no país do ponto de vista do legislativo, executivo, judiciário, do ponto de vista democrático, o país vive um clima melhor, mas também porque precisa, né, dessa vitrine, precisa estar na mídia, precisa
estar aí comentando a vida política do país. E ontem ele, né, fez isso dentro do... Se espera, inclusive, de um presidente do Senado, ele fez. Né, não vi nenhum problema aí, inclusive, nessa crítica que ele fez ao Lula, e eu considerei uma crítica até, de certo ponto, até moderada, né? Ele, como eu disse, ele tem um tom sempre muito moderado, né? Ele fez a crítica, que foi para os parâmetros dele até dura, mas depois ele fez questão de ressaltar que ele faz essa crítica porque ele espera do presidente Lula, né, esse tom conciliador de um líder mundial que busca sempre o diálogo, mas que nesse ponto teria derrapado aí, né, teria feito um comentário equivocado aí, foi a palavra que usou o presidente do Senado para se referir ao discurso do presidente Lula. Então, mas eu queria destacar nesse comentário de hoje é isso, essa, não vou dizer nova, mas já tem aí mais de um ano, postura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mineiro, Rodrigo Pacheco, tomando a frente aí em vários assuntos, participando, fazendo jus aí ao seu cargo, né? Que é um cargo mais importante aí do Legislativo brasileiro, né? Talvez aí depois do presidente da República é um dos cargos mais importantes do país, e ele fazendo jus a isso, participando dessas interlocuções e também de temas aí polêmicos, como essa questão da saidinha dos detentos, né? Que muita gente aí é contra, o pessoal do judiciário, mas ele se mostrando firme aí na condução dessa votação. É isso. Lucas, Luciana.